Eu gosto muito da psicologia junguiana. Fiquei 5 anos fazendo um processo de terapia com um terapeuta junguiano para me conhecer melhor e tal. Só que, eu comecei a notar algumas coisas que eu achei estranho, e eu comecei a anotar, né, que quais seriam essas coisas que eu estranhei com Carl Jung, e então eu escrevi um texto na época falando de uma proposta para um outro tipo de psicologia junguiana. Só que qual que é a questão aqui, né? Que eu talvez não saiba tanto de Jung, e eu agora que pretendo transformar isso em vídeo e postar, eu fiquei pensando, será que alguém como o Heráclito Pinheiro vai ver esse vídeo aqui e vai me xingar, né? Falando assim, você não entendeu nada do Jung, isso não é o que o Jung prega, não sei se é, tá? Foi como eu tive contato com o Jung, então eu vou trazer aqui a minha perspectiva de ah, como eu acho que algumas coisas poderiam ser trabalhadas de maneira diferente. Então, isso aqui é minha crítica, talvez, ao pensamento de Carl Jung, ou talvez seja uma crítica à forma como ele é abordado, não sei. Mas vamos começar pelo lado que eu concordo com ele. Quais foram as contribuições dele, o que eu acho que está correto, né? Destaca que não apenas pensamos e agimos de maneira lógica e racional, mas também enxergamos o mundo através de símbolos e narrativas. Ele identificou padrões universais em histórias de diferentes culturas, sugerindo que nascemos com uma predisposições para perceber a vida como uma trama, com padrões pesquisáveis como heróis, vilões, sábios, tolos. Esses padrões manifestam-se de formas diferentes em cada cultura e de modo mais específico ainda em cada indivíduo. Ele valorizava a reflexão sobre essas imagens que moldam nossas vidas, ressaltando o papel dos sonhos, da arte, da espiritualidade para nos reconectar com esse aspecto narrativo. Para Jung, assim como diversos órgãos do corpo têm funções para a saúde física, diversos aspectos da psique possuem sua função para a saúde mental. Assim, sua análise era centrada na ideia de reconciliação de diversos aspectos humanos e da busca pelo equilíbrio. O pensador austríaco enfatizou que a expressão da experiência humana não pode se limitar a métodos quantitativos e replicáveis como se faz em ciências da natureza, física, química e biologia. Entender a experiência da humanidade também envolve interpretação do discurso, a hermenêutica, que é algo qualitativo. Jung também trouxe grandes contribuições ao demonstrar que o conhecimento da mente não surgiu nos laboratórios experimentais, mas perpassa a humanidade há séculos. Assim, argumentou que os estudiosos da mente não devem ignorar a sabedoria contida em diversas tradições e culturas de forma simbólica, abrindo espaço para o diálogo com a espiritualidade e com a arte. Essa aqui é a parte que eu concordo, né? Mas apesar dessas contribuições, tem algumas coisas que eu vejo que é necessário trabalhar um pouco quando a gente fala disso. Para começar, a questão da simplicidade e clareza conceitual, né? A, ela, a forma de se expressar é frequentemente ambíguo, muito difícil de entender, confuso, às vezes parece que diz tudo e não diz nada. E tudo bem, pode-se dizer que é por causa da natureza do símbolo, que ele é ambíguo mesmo e tudo mais, mas como é que você pretende comunicar algo, entendeu? Se você é tão vago assim, me parece. hum, Sabe, parece aquela coisa de horóscopo que fala assim: você é uma pessoa que é muito aberta, mas também é fechada a novas experiências. Pô, cara, entendeu? Isso aí você não tá dizendo tudo e não tá dizendo nada. Então, isso é complicado. Então, para facilitar a compreensão, eu acho que deveria ser simplificado um pouco para que a gente pudesse entender esses conceitos de uma maneira melhor. Agora, o diálogo com as outras disciplinas também é um pouco complicado, né? Porque sempre foi interdisciplinar, sempre lidou com literatura, sempre lidou com mitologia, sempre lidou com filosofia, só que parece que tem uma certa dificuldade de interagir com abordagens mais empíricas e experimentais. Eu sei que Jung se entendia como empirista, mas a questão é que parece que a galera junguiana não conversa com a galera das pesquisas, pesquisas quantitativas. O Jung disse que a pesquisa quantitativa não é tudo, mas também ele não disse que a pesquisa quantitativa não é nada, entendeu? É isso que eu acho um pouco estranho. E, né, hoje em dia, com o avanço da neurociência, é essencial
que esses estudos simbólicos, eles sejam comparados às descobertas recentes, e isso pode fomentar estudos sobre o processamento no cérebro. Então, talvez já existam pesquisas nessa área e eu não esteja sabendo, mas até onde eu sei eu não conheço. Será que já se pesquisou sobre os padrões que figuras como heróis são processadas no cérebro, né? Então eu acho que isso seria interessante. Agora, quanto à linguística, né? A psicologia do Jung, ela poderia se beneficiar de um estudo mais aprofundado com a linguística. Porque assim, ele foca mais na parte imagética, ele foca mais na parte ritualística, naquela parte que não dá para expressar em palavras tão facilmente. Mas a linguagem verbal é um veículo de expressão entre o inconsciente e a consciência, ao meu ver. Então, Jung diversas vezes vai utilizar substantivos abstratos para descrever os arquétipos. Por exemplo, tem a figura do herói, mas para falar da figura do herói, ele usa a palavra herói. Então ele usa uma palavra gramatical, uma classe gramatical para representar um conteúdo inconsciente. Então, se ele consegue expressar os conteúdos inconscientes a partir da linguagem, dá para desenvolver mais isso. E aí... Eita, minha gatinha tá miando aqui. Só abrir a porta para ela. E aí, interagir isso, né, com outras abordagens seria muito interessante. Então, por exemplo, a cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar muito mais com a linguagem. Então, talvez seria possível pensar como rotas diferentes para explorar essa profundidade humana. Não sei. Ao meu ver, tá? Essa é opinião minha. Existe uma profundidade humana que pode ser expressa tanto por símbolos quanto por palavras. Então são duas vias diferentes. Uma pode ser comparada à outra, mas uma não pode substituir a outra. A gente precisa de todos os símbolos, que eu digo símbolos gráficos, né? Você precisa de todos os meios possíveis para se expressar e ainda assim não dá conta de expressar a percepção, que ela é algo único, né? Você não consegue comunicar para o outro totalmente o que você percebe. Agora, um outro ponto que eu acho um pouco complicado é a questão comunitária em Jung, porque ele vai falar muito da experiência subjetiva interior, aquela que é única ao indivíduo. E apesar de ter estudado como os padrões coletivos apareciam, ele focou em como aquilo se expressava no indivíduo. Então, ele vai descrever muito a experiência do eu, mas ele parece descrever pouco a experiência do nós, próprio de um psicólogo, né? Isso aqui. Mas essa experiência do nós, que pode ser chamada de intersubjetiva, talvez mostre que a mente não seja algo só meu, sozinho, mas tenha um campo relacional. E isso é que eu acho que falta. Por exemplo, quando Jung vai usar como analogia um trecho bíblico, que é aquele que Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, ele usa a tradução dentro de vós. Só que outras traduções trazem como o reino está entre vós, como está entre as pessoas. Então, essas traduções elas são variadas exatamente porque existem os dois aspectos, tanto uma realidade interior quanto uma realidade coletiva e entre as pessoas. E eu tenho a impressão que o Jung foca mais na parte individual, e aí correria o risco disso virar individualismo, isolamento. Não que ele tenha dito isso exatamente, mas eu acho que é uma propensão que pode haver. E isso difere da falta de identidade de um eu que vira só um na massa, um na multidão, porque a integração dos opostos ocorre exatamente quando o eu e o outro se tornam uma síntese que eu continuo existindo, o outro continua existindo, mas nós nos tornamos parte de algo maior, né? Que é um relacionamento saudável, vamos dizer assim. E aí aqui entra também, por fim, uma revisão do diálogo do Jung com a espiritualidade. Então ele vai propor uma forma metafórica de lidar com a religião, né? Traçando analogias entre as religiões e o funcionamento da mente. Só que ele trouxe muito avanço nesse sentido, mas eu acho que às vezes a forma como ele interpreta os símbolos me parece até um pouco estranha, desrespeitosa, e isso dificulta um pouco o diálogo com a espiritualidade. Então,
Por exemplo, quando ele vai fazer análise sobre o cristianismo, né, como a doutrina do mal e do diabo, ele começa a falar sobre a complementaridade de opostos para interpretar um sistema simbólico do cristianismo que enfatiza a unidade e a singularidade do bem. Então parece que essa visão da síntese de opostos, nesse caso aqui, não sei se casa tão bem. Eu estou dizendo o seguinte, que a interpretação simbólica dele pode ser que tenha algum problema ou talvez só não esteja bem expressa, né? Mas apenas a título de exemplo, eu penso em uma forma mais positiva e produtiva de pensar esse diálogo. Analisar o cristianismo a partir do tema da reconciliação. A reconciliação não é descrita como integração do diabo e da sombra, mas como reconciliação de aspectos da criação que são bons, mas que foram desconectados ou distorcidos. A linguagem aqui não é integrar a sombra, mas reconciliar e restaurar a natureza caída. Então acho que se ele expressasse dessa maneira, seria muito mais fácil para ele dialogar aí com certos setores da sociedade. E outro exemplo que isso acontece é quando ele vai fazer a fala da quaternidade. Então ele vai falar do diabo, ele vai falar de Maria. Mas eu penso que esse quarto elemento incluído na Trindade, ele teria expresso melhor se ele falasse que era a participação da humanidade na vida trinitária. Se ele tivesse expresso assim, o pessoal religioso entenderia ele com muito mais facilidade. Então, esses foram alguns exemplos dados para descrever como a interpretação simbólica dele, em seus próprios termos e conceitos, desculpa, eu li errado. Foram dados para expressar como descrever sistemas simbólicos em seus próprios termos e conceitos, facilita o diálogo e evita confusões, né? E aí eu coloquei uma observação aí a respeito dessa linguagem da reconciliação, restauração. Tem um historiador renomado cristão aí chamado N.T. Wright, que ele vai trazer um pouco mais dessa linguagem, trabalhar isso. Eu acho que os escritos dele talvez ajudassem nesses estudos simbólicos. E, por fim, a integração do aspecto existencial. Só uma coisa sobre o que eu disse anteriormente. Tudo que eu disse sobre religião nesse vídeo aqui, eu estou falando sobre simbolismo. Estou falando sobre não sobre objetivamente como é o mundo espiritual, mas subjetivamente como as pessoas enxergam a realidade. E a religião aqui é uma metáfora, então eu não estou ferindo a laicidade ou coisa do gênero. Agora, a integração ao aspecto existencial. A ênfase explicativa nos processos inconscientes, por vezes, eclipsa a ênfase na liberdade. Então fica parecendo, às vezes, que a pessoa é obrigada por forças, isso já vem lá de Freud, a agir de uma certa maneira, como se aquilo obrigasse ela. Sendo que eu acho interessante, importante, ressaltar a importância da liberdade humana, mesmo que em partes, né? Claro que a gente não tem liberdade para tudo, mas pelo menos em partes, deixar claro que o ser humano tem algum grau de escolha, ou deixar uma abertura para isso, pelo menos, seria importante, ao meu ver. E, claro, porque senão isso aí acabaria tirando a responsabilidade existencial do ser humano de ter responsabilidade diante das suas escolhas, né? Então é isso, a minha visão sobre Jung. Foi uma chuva aqui de informações, espero que tenha sido trazido bons insights, espero que eu tenha sido compreensível, e é isso.